Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo da ACADECAP, da Academia Brasileira de Capelania. E é um prazer poder estar falando com você. Eu sou o Toniel Pinheiro, psicopedagogo e psicanalista, e tenho o maior prazer de trazer informações sobre a nossa instituição. A ACADECAP está presente no Brasil, estamos presentes nos Estados Unidos, em Portugal, agora na África, em Luanda, e no Brasil especificamente estamos na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e no estado do Espírito Santo, em Vila Velha. Promovemos vários cursos da área eclesiástica, cursos também profissionalizantes e cursos de capacitação, entre eles a psicanálise clínica. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre psicanálise. Eu não sei quantos vídeos darão isto, mas são vídeos curtos com o objetivo de trazer algumas informações mais relevantes, tá bom? Muito bem, o nosso curso ele obedece a um tripé psicanalítico, né, que nós chamamos de tripé psicanalítico de teoria, que é chamado de teoria, uma parte teórica, uma parte de análise obrigatória e estágio supervisionado. Então, esse é o tripé psicanalítico, obedecendo à instrução da Sociedade Internacional, ok? Então, ele é um curso que leva 2 anos, né, de ministração, são 24 encontros, nós utilizamos o método semipresencial, o aluno vem presencialmente numa aula e durante um mês ele tem uma pesquisa, ele tem uma assessoria através de videoaulas, né, ou audioaulas, onde ele tem toda uma orientação. Nós utilizamos o WhatsApp, utilizamos o Telegram, né, nós temos um acervo com mais de 3.000 títulos de livros sobre psicanálise e psicologia, onde o aluno se prepara para exercer esta ocupação maravilhosa, né, que é a psicanálise. Como já viu no vídeo anterior, nós falamos sobre a questão profissional, né? É uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho, amparada por lei, né? Ou seja, não há proibição de exercer a profissão livremente, desde que o aluno passe por um processo de teoria, análise e estágio supervisionado, que trabalha geralmente as instituições muito sérias. Existem diversas instituições que trabalham com a psicanálise, eu conheço muitas que trabalham seriamente e outros que, infelizmente, por desconhecer as técnicas adequadas, acabam fazendo besteira. Então, nós respondemos por nós, né? Pela ACADECAP. Então, nós temos o método pedagógico, nós temos um conteúdo programático muito interessante. Primeira aula é a introdução à psicanálise, onde nós falamos sobre a diferença entre psiquiatra, neurologista, psicólogos e psicanalistas, colocando cada um no seu devido lugar, ok? É importante que o aluno entenda a diferença, é importante que o aluno entenda também que ele precisa trabalhar em linha, até porque a ocupação de psicanalista ela é mais restrita do que um psicólogo, por exemplo. O psicólogo, por exemplo, pode dar um atestado médico, o psicanalista não, pode dar uma declaração. O psicólogo pode dar um laudo, o psicanalista não pode fornecer laudo, tá? Então são as pequenas diferenças que tudo isso nós informamos dentro do nosso curso, tá? O psicanalista pode dar um parecer, ele pode fazer um relatório, tá? Ele pode dar uma orientação educacional, psicológica, né? Ou psicanalítica, no caso, né? De orientação para que o paciente possa procurar os profissionais adequados. Vamos supor que você, no seu set clínico, você receba alguém que é comportamental. Você viu a patologia, ele se apresentou como algo comportamental e não de questões internas profundas do inconsciente. Então, você precisa ser justo, ético, né? E nós temos uma aula sobre ética profissional no final do curso, onde nós damos esta orientação para que você encaminhe este paciente para alguém habilitado, que no caso é o cognitivo comportamental, é o gestalt terapia do psicólogo. Se é um problema neural,
cognitivo, neurologista. Se é um problema de doença mental, psiquiatra, que vão fazer uso de medicações. Eles poderão medicar. Dentre essas 4 especializações, somente psiquiatra e neurologista que medicam. Psicólogo orienta, psicanalista também orienta, ok? Então essas são as diferenças e nós preparamos os nossos profissionais para trabalharem eticamente dentro desta questão. Depois que você tem essas informações triviais, essas informações importantes, na aula inaugural eu dou também todo um apanhado do conteúdo programático que eu vou passar para vocês agora, passo a passo, né, como nós trabalhamos. Depois da aula inaugural, de apresentar esses conceitos principais, dirimir algumas dúvidas sobre a psicanálise, né, que é comum, né, a todos os nossos alunos, nós trabalhamos com o conhecimento da mente, como funciona a mente. Freud dividiu a mente em 3 vertentes: consciente, pré-consciente e inconsciente. O inconsciente é a parte mais profunda da mente humana, onde são guardadas ali traumas, sonhos, anseios, desejos, todas as imagens dos momentos que nós passamos de forma positiva ou negativa, que a gente chama de memória de longo prazo, está no nosso inconsciente. O inconsciente é responsável também por nossos instintos, é a parte instintiva do nosso ser que muitas das vezes nos leva, por causa da energia psíquica, a tomarmos algumas atitudes que nós não gostaríamos de tomar e que acabamos tomando essas atitudes por causa da influência do consciente. É ali que geram muitas crises, muitas fobias, muitas neuroses e psicoses, porque elas estão ligadas na produção do nosso pensamento. É o que influencia o nosso pensamento, consequentemente influenciando o nosso pensamento, teremos alterações nos nossos sentimentos, né, ou nas nossas emoções, e, consequentemente, teremos atitudes, e atitudes, muitas das vezes delas, inadequadas. E conhecer isto é muito importante para entender a razão de alguns transtornos que nós vivemos. Então, depois disso, nós trabalhamos o conhecimento do cérebro, como o cérebro funciona. E aí nós procuramos entender e passar para os nossos alunos todo o conceito, desde o conceito fisiológico do cérebro, né, das suas principais divisões em cada área específica responsável, entendendo que mente e cérebro estão em conjuntos, trabalhando para a saúde do organismo de maneira geral. Então falamos sobre a parte sensorial, sobre a parte da memória, né? Enfim, trabalhamos sobre todas as questões hormonais, né, que são liberadas pelo cérebro e através das sinapses, através dos neurônios, e tudo isso produzido através da nossa maneira de pensar, porque isso tudo é a partir da mente, né? O cérebro nada mais é do que um órgão, apenas como qualquer outro órgão, né, do nosso organismo, que simplesmente cumpre o seu papel sensorial, vamos dizer assim, junto com o sistema nervoso central, né? Porque tudo está interligado. Nós fazemos essas divisões para compreender o funcionamento da mente, o funcionamento das emoções e, consequentemente, o funcionamento, as nossas atitudes, né, diante das circunstâncias que nós vivemos, tá? Então, existe toda uma razão para isto. Isso é fundamental, conhecer a mente, conhecer o cérebro inicialmente, para você entender os conceitos que Freud vai trazer de id, ego, superego. Aí sim, entendendo depois do conhecimento da mente, conhecimento do cérebro, nós vamos ter uma terceira aula que começa então a se estudar a formação da personalidade à luz da psicanálise. Porque existem 2 vertentes sobre a teoria da personalidade. A teoria da personalidade baseada no comportamento humano, que aí entra a questão da psicologia, e a formação da personalidade a partir do inconsciente. Então, o que nós vamos estudar dentro do nosso curso é a formação da personalidade ou a teoria da personalidade segundo o inconsciente. E começa com Freud, né?
Freud estabelece que o inconsciente existe 3 mecanismos que trabalham em conjuntos, que é o id, ego e superego. O id é a nossa parte instintiva, são os nossos desejos, como eu já expliquei aqui. O ego é o nosso ser e é a nossa mente consciente, vamos dizer assim. E o superego é o órgão regulador, é o que segura a onda do id, né? É o que não nos faz cometer nenhum tipo de besteira, vamos dizer assim. Ele controla para que nós possamos ter uma vida equilibrada. Então, quando uma dessas partes está alterada, acontecem os transtornos mentais. Transtornos mentais é diferente de doenças mentais. Uma coisa nós precisamos deixar bem claro aqui. Doenças mentais, muitas das vezes, são até mesmo genéticas. Existe uma preponderância para isto e acaba se desenvolvendo ao longo da vida. Mas transtornos mentais podem ocorrer ocasionalmente. Então você pode sair de um transtorno mental, ficar bem durante um tempo e voltar para o transtorno mental e desenvolver um outro tipo de transtorno mental, dependendo do seu histórico de vida, dependendo das questões genéticas, dependendo da sua individualidade, né? Então isso é muito importante nós conhecermos. Então nós estudamos a escola freudiana, que tem esse tripé, id, ego, superego, a questão do inconsciente. Na escola freudiana vamos entender os principais conceitos quando ele traz das fases, né? Para Freud, por exemplo, nós nascemos zerados, ok? Então, e vamos adquirindo, construindo essa psique ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a escola freudiana. Depois nós vamos fazer um vídeo aqui só falando da escola freudiana, e tem algumas coisas interessantes para nós passarmos para vocês. A segunda escola é a escola de Jung, né? Jung, ele foi também médico, assim como Freud, e trabalharam juntos sobre a questão da psicanálise, mas se divergiram diante da questão da psicossexualidade, desenvolvida por Freud. Para Freud, o ser humano ele nasce zerado e começa a se desenvolver a partir de 3 meses de idade. Para Jung, a personalidade já é formada dentro do ventre da mãe, já é uma questão genética. O ser humano já nasce com uma predisposição genética herdada dos seus pais, né, na questão do temperamento, na questão do seu eu, né, do seu jeito. E ele fala sobre a questão do mundo introvertido e extrovertido, falamos a questão dos arquétipos, né, e que eu vou falar depois uns outros vídeos só sobre Jung, que é muito interessante. Ele desenvolveu, depois que abre com Freud, um termo para a psicanálise chamado de psicologia analítica, né? Para não usar o mesmo termo de Freud, psicanálise, ele utiliza então a psicologia analítica, que é interessante demais a linha junguiana. Terceira escola é a escola de Lacan. Lacan vai buscar base para a afirmação das suas teses de teoria da personalidade na filosofia. Então ele vai falar sobre a linguagem, ele vai falar sobre o outro, ele vai falar sobre as metáforas, ele vai falar sobre o espelho, ele vai trazer alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o mundo simbólico, real e imaginário. Essas 3 partes precisam estar em concordância, em equilíbrio, né? Para que o sujeito possa ter uma vida mais equilibrada possível, ok? Então ele precisa ter uma vida mais saudável, vamos dizer assim. Ele precisa ter essas 3 partes do mundo imaginário, real e simbólico. E é muito interessante também a escola de Lacan. Depois de Lacan nós estudamos Melanie Klein, que foi discípula de Freud também, que desenvolveu a análise com crianças, né? A pediatria dentro da psicanálise vem com Melanie Klein, através de jogos, através da terapia, através da arte-terapia. Tudo isso foi desenvolvido por Melanie Klein, a começar pela relação com os objetos, que ela chama de relações objetais, né?
Enquanto Freud falou de fases, a Melanie Klein já trouxe um outro conceito de transição, né? Onde nós vamos tendo alterações de humor, de maneira de pensar ao longo de um dia, por exemplo. Acordo bem e durante o dia eu vou tendo problemas, e onde eu vou entrando em melancolia e volto a ser feliz e volto a ter melancolia. Não é questão da bipolaridade, é diferente. Mas o sujeito normal, dentro de uma consideração sem o transtorno, ele tem essa capacidade de mutação, né? Ele fica triste, mas aquilo também não afeta a sua vida. Aquela tristeza passa, daqui a pouco ele está alegre de novo. Então, dentro de uma mentalidade normal, você vai vivendo essas alternâncias, né? Como se fosse um acender e um apagar de luzes ao longo da sua vida, mas não chega a ocasionar um transtorno, tá? Devido à nossa capacidade mental e tal. Nós temos também, além de Melanie Klein, nós temos um outro autor muito importante, que é o Winnicott. O Winnicott, ele trouxe a questão da formação da personalidade a partir do local onde eu vivo, onde eu convivo, onde eu nasci, né? E com as pessoas com que eu convivo, né? Então é muito importante a visão dele também, sensacional, que trabalha com a psicanálise voltada para crianças, para o atendimento com crianças. Então ele aprimorou aquilo que Melanie Klein já dizia, ele trouxe algo a mais, acrescentando, fazendo a formação dessa personalidade. Então existem os métodos terapêuticos adequados de Winnicott, existem os métodos terapêuticos de Melanie Klein, de Lacan, de Jung e de Freud. Cada um tem o seu método terapêutico, é uma especialização, né? Por exemplo, existem psicanalistas que só trabalham com Freud, existem psicanalistas que só trabalham com Jung, com Melanie Klein. Então você pode escolher qual você vai trabalhar ou pode trabalhar com a junção de todos eles, tá? Nós vamos ainda falar sobre os métodos psicoterapêuticos mais à frente da psicanálise, aplicados na psicanálise, a psicoterapia ou a terapia psicanalítica, tá? Depois do Winnicott nós vamos estudar Bion, que Bion é um grande psicanalista também, que trouxe a teoria do pensar, a teoria do pensamento. Como se constrói o pensamento? Pensamentos funcionais, pensamentos disfuncionais, tudo isso nós vamos entender na teoria de Bion, e tem também o seu próprio método. A teoria cognitiva comportamental que os psicólogos utilizam muito a base de Bion, tá? Que é muito importante. E Adler vai trazer a questão da psicologia individual e psicologia de grupo. Era médico, foi estudar com Freud e psicanálise, mas depois abandonou a psicanálise e foi trabalhar só com a questão do comportamental. Aí ele estudou psicologia também, foi um grande psicólogo, e foi ele o responsável por introduzir a psicanálise de volta como aceitação, como uma abordagem dentro da psicologia. Como sempre nós falamos, né? Nem todo psicanalista será um psicólogo, mas há psicólogos que podem ser psicanalistas, né? Por causa da formação. Existem pessoas de outras linhas de graduação que podem ser psicanalistas, porque ela é livre, né? E o psicólogo ele pode trabalhar com a psicanálise, como ele pode trabalhar também com behaviorismo, como gestalt terapia, ele pode trabalhar com Freud, como pode trabalhar com outros tipos de linhas, né? O clínico geralmente escolhe Gestalt, escolhe geralmente a teoria cognitivo comportamental, tá? Então, após essa compreensão das 7 escolas, nós teremos então aí o estudo da teoria da personalidade, para nós entendermos como pensa a psicologia, como pensa a psicanálise. Depois da teoria da personalidade, tem a formação da personalidade. O que há na personalidade humana? Aí nós estudamos o conceito de temperamento, o conceito também de caráter, né? Que é formado, que o indivíduo é formado e acaba se virando hábito, né? Dentro dessa questão do caráter, nas suas atitudes. Isso é muito importante porque faz parte do processo do pensamento, o processo do pensar. E nós vamos entender este conceito estudando esta matéria, né?
a formação da personalidade. Após isso, nós vamos estudar então mecanismos de defesa, Vamos estudar mecanismos de defesa, que são 8 mecanismos de defesa. Para quem não sabe, mecanismo de defesa é utilizado o tempo todo por nós, e mecanismo de defesa pode ser utilizado tanto para pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, e como pode ser utilizado as pessoas no transtorno mental. Então ela funciona de forma positiva ou negativa, dependendo do estado mental desta pessoa, emocional, ok? Então vamos entender esses conceitos que são muito importantes. São 8. Depois disso, nós vamos estudar então a psicopatologia, para entender como funciona a mente e as atitudes de um depressivo, de um ansioso, por exemplo, né? Tem a sua maneira de olhar, tem a sua maneira de se comportar, né? Na sua própria atitudes, de gestos, se apresenta de maneira adequada para um possível diagnóstico, tá? Então, conhecer a psicoterapia é fantástica. Depois, a psicopatologia. Depois da psicopatologia, vamos estudar a psicoterapia. Psicoterapia psicanalítica, ou seja, terapias psicanalíticas, livre associação de palavras, interpretação de sonhos, arquétipos, né? O espelho. Vamos ver diversas aplicações dentro da psicanálise, por exemplo, das metáforas, né, que Lacan utiliza, a questão dos objetos, do uso dos objetos, a questão dos apegos e desapegos, tudo isso é aplicado dentro da questão da psicoterapia, da psicanálise clínica, que é diferente da psicologia. Como eu já falei, a psicologia ela vai tratar o comportamento, e nós vamos trabalhar o que está atrás do comportamento, o que está levando aquele tipo de comportamento. Depois da psicoterapia, nós estudamos as psicoterapias alternativas, né? Que aí entra ludoterapia, arte-terapia, musica-terapia, né? Florais, aromaterapia no caso, né? E muitos outros mecanismos que nós temos dentro da psicoterapia alternativa, que é muito interessante, que são ferramentas, né? Que nós utilizamos para aplicar no nosso set clínico, nesta avaliação que vamos fazer com essa pessoa em transtorno. Depois, então, nós teremos uma aula sobre anamnese. Anamnese é um questionário em que nós preenchemos do nosso paciente, conhecendo o seu histórico de vida, desde o seu nascimento até o dia atual, para entendermos possíveis, para darmos a ele um possível direcionamento, né? Darmos a ele um possível diagnóstico, né? No nosso relatório. Ele vai participar do nosso relatório, vamos fazer o relatório dele, né? Da sua queixa principal, da sua queixa secundária, até encontrar aí a razão desta dor que ele está sentindo, dessa situação que ele está enfrentando, e vamos dar o direcionamento adequado ou tratá-lo com as terapias adequadas voltadas para a psicanálise clínica. Tá? Depois da anamnese, nós teremos então um diagnóstico, aprendendo o que são sintomas e o que é um diagnóstico, tá ok? Aí nós vamos entender isso. Vamos entender também o conceito de fobias, neuroses, psicoses, como acontece. Depois disso, vamos entender transtornos mentais e transtornos de personalidade. Vamos estudar isso. Vamos ter uma aula também do set clínico, né? De como acontece no set clínico, como é a primeira entrevista, como eu devo me portar, de o que eu devo falar, como eu devo ouvir o meu paciente, como eu devo me portar com o paciente dentro do set clínico. Depois disso, nós temos mais uma coisa importante demais, né? Que é, depois da questão do set clínico, nós vamos ter então um diagnóstico, né? Perfeitamente. E aí vamos estudar ainda, ter uma aula de PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta fantástica, uma aula de hipnose, para termos mais uma ferramenta, né? Não será um curso, mas terá noções, para que nós possamos ver a importância desses mecanismos na utilização e no trabalho do dia a dia
do psicanalista, tá? Depois disso, então, nós teremos a parte, nesse período, nesse inteirinho, teremos as análises e teremos também o estágio supervisionado, tá? Ao total, são 24 matérias que nós utilizamos em todo o nosso curso e após de conclusão de todas essas etapas, temos ainda o TCC, né, trabalho de conclusão do curso, embora não seja um curso de graduação, mas nós exigimos para que o aluno possa ter moral diante da sua formação, ok? E também, após isso, nós temos uma aula de ética profissional, tá? Que aí a gente fecha essa ética profissional. Então, o curso está dividido em duas partes, parte teórica e a parte prática. Depois disso, nós teremos uma linda formatura. Nossas formaturas são feitas em auditórios especiais ou pode ser feito em salões de festa, né? Nós temos uma equipe que organiza as nossas formaturas e é dessa maneira que nós trabalhamos aqui na CADECAP, né? Dando a eles um certificado após a conclusão de todas as etapas de 1.980 horas, né? Juntando as horas das análises obrigatórias, que são 20. Então, eu gostaria de convidar você para vir participar conosco, vir conhecer melhor o nosso curso. Se você quer obter maiores informações, você pode entrar em contato comigo pelo 21 980 80 5262 ou visitar o nosso site na internet, que é o www.acadecap.com. É só colocar lá também no Google acadecap.com. E também visitar aqui o nosso canal, né? Dar aquele like, se inscrever no canal para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Estamos também no Instagram, no Facebook, todas as mídias nós estamos presentes. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu volto no próximo vídeo. Até lá. Tchau.